Como disse a Paula na abertura do programa, o Daniel foi solto, preso a uma tornozeleira. É isso. Como disse a Paula na abertura do programa, o Daniel foi solto, preso a uma tornozeleira. É isso. Eu queria saber o seguinte, deve existir uma multidão de presos, de pessoas, de brasileiros, vivendo esse mesmo regime, liberdade condicional. Eles usam, é normal o uso da tornozeleira. Isso começou com o Alexandre de Moraes. Eu não sabia de gente que vivia em liberdade condicional com tornozeleira. Há muita gente nessas condições, digo, fora do mundo do Alexandre. Pessoas tratadas normalmente pela justiça usam tornozeleira nesse tipo de regime prisional? Augusto, primeiro, boa noite, obrigado pelas palavras. Eu remeto aqui, faço uma remissão ao caso do Gedel. Lá atrás, quando o Fachin deferiu ali o livramento condicional dele e não chegou perto ao que foi feito no caso do Daniel Silveira. No caso do Gedel, salvo me engano, é a EP 31. A do Daniel é a EP 32. Então, o último caso de cumprimento de pena do STF, de presos condenados pelo STF, foi do Gedel Vieira Lima. E depois o próximo foi o Daniel Silveira. Então, eu não vi no processo do Gedel a mesma caneta pesada, a mesma perseguição, as mesmas imposições que foram feitas agora no caso do Daniel Silveira. Por isso que eu digo que o ranço pessoal do ministro, tanto com relação ao Daniel quanto em relação à minha pessoa, porque ele nutre um ranço com relação a mim, porque eu sou insistente, e sou mesmo. Inclusive, essa semana foi muita insistência, até denúncias e muita ligação, muita pressão para que tudo ocorresse antes do recesso. Então, ele não existe nada igual. E eu não tenho notícias de tantas imposições, tamanha injustiça até na hora de exercer um direito legal que está lá previsto no Código Penal e na Lei de Execuções Penais. Então, Augusto, eu diria para você que Daniel Silveira, literalmente, ele tem o direito penal do inimigo no colo. E o Alexandre de Moraes, que aplica 2 códigos penais, o dele, que é a Lei Alexandrina, e o Código Penal, que é de 1940, que está lá, e que atualmente ele é subsidiário à Lei Alexandrina. Então, infelizmente, nós temos que suportar isso, e só que eu continuo lutando, não vou desistir, e enquanto houver uma luz, mesmo que seja de vela, nós estaremos indo atrás do direito do Daniel Silveira. Agora começa a fase de lutar para a anulação do processo, Augusto. Doutor Freire, só pegando esse gancho, a fase de anulação do processo, o senhor entraria no STF mesmo para pedir essa anulação? Sim, chama revisão criminal. Revisão criminal é uma espécie de ação rescisória de um acordo, de uma sentença. Então, nós já tínhamos esse planejamento, inclusive o doutor Sebastião, o doutor Maico e a doutora Paola, nós já vamos nos reunir na primeira semana de janeiro para começar a traçar a nossa meta de anular essa condenação do Daniel Silveira. Então, é um processo natural aí de quando conversávamos de que quando ele estivesse livre, entre aspas, pelo menos livre, ele está agora com a família, nós iríamos já tomar providências nesse âmbito, Paula. Doutor Paulo Faria, deixa eu passar aqui para os meus parceiros que estão no telão. Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Paulo. Obrigada pela entrevista e, mais uma vez, como o Augusto disse, parabéns pela resiliência. É muito fácil, né, a gente desistir diante do regime, né, totalitário, alexandrino, como o senhor muito bem colocou. Doutor Paulo, a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: eu vi essa semana um deputado, não vou agora recordar o nome do deputado, dando uma entrevista
sobre mais um projeto de lei para ser discutido, passado no Congresso para proteger o artigo 53, né, que protege os parlamentares, pois por quaisquer, né, quaisquer atos, palavras, ações e votos, e um projeto para proteger o que já está na Constituição. O que o senhor acha de um projeto como esse? Não é enxugar gelo, não é perder tempo com uma coisa que já está na Constituição, em vez de colocar, né, uma espinha dorsal na própria Câmara dos Deputados, que validou uma prisão, chancelou uma prisão ilegal do então deputado Daniel Silveira. O que o senhor acha, doutor Paulo? Oi, Ana Paula, boa noite. Obrigado também pelas palavras. Eu entendo claramente que é a típica prova de algibeira. O que isso quer dizer? Que a pessoa deixa para usar a prova no momento que ela entende que é mais adequado, que vai pegar de surpresa aquela pessoa, aquela parte contrária, né? Eu diria que essa menção de falar agora para poder colocar mais uma obrigação de cumprimento do artigo 53 não tem o menor sentido, porque não tem necessidade de criar mais uma norma se a própria Constituição, que existe a norma de eficácia contida e a norma de eficácia plena. Contida quando depende de uma regulamentação posterior. Mas no caso do artigo 53 não depende de regulamentação, é uma norma impositiva, é uma norma que tem que ser respeitada. E o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição em tese, ele jamais poderia violar esse artigo 53 ou relativizá-lo, né? Hoje, as cláusulas pétreas, como o artigo 53, como o artigo 5º, estão totalmente relativizados. E isso é impressionante porque tem o artigo 60, o inciso 4º, do parágrafo 4º do artigo 60, que diz que uma emenda constitucional não pode suprimir direitos e garantias fundamentais. Mas o que o Supremo Tribunal tem feito? Ele tem impedido o manejo do habeas corpus. Então nós não podemos manejar um habeas corpus no Supremo contra uma ilegalidade, por exemplo, de um descumprimento de lei, como o Alexandre de Moraes descumpriu, deixando o Daniel Silveira 230 dias além do prazo legal, que é um constrangimento ilegal, com o direito vencido à progressão de regime. E agora, no livramento condicional, deixá-lo 27 dias além do prazo legal. Então tudo é além do prazo legal. O Clesão morreu na prisão por falta de atendimento ao prazo legal, que é de análise de pedidos de urgência. Então, tudo isso que está acontecendo, e aí vem essa questão de vamos colocar mais uma amarra para poder cumprir o artigo 53. É algo inócuo, é de algibeira, não tem necessidade. Tem que fazer o seguinte, tem que fortalecer o Congresso, tirar essas pessoas que estão acabando com o parlamento e colocar pessoas, de fato, que tenham compromisso com a Constituição Federal e com o próprio regimento interno da Câmara e do Senado. E aqui eu direciono bem, Ana Paula, ao Senado Federal, que fez um papel medíocre, com raras exceções, nesse período de 2019 para cá, e é por isso o maior causador de tudo isso que nós estamos vendo, inclusive a relativização da Constituição Federal, chama-se Senado Federal e eu nomeio como Rodrigo Pacheco. Quem pergunta agora é Alexandre Garcia. Doutor Paulo, o senhor falou em Gedel, né? Eu lembrei de Sérgio Cabral também. Gedel apenas tinha malas cheias de dinheiro. Sérgio Cabral também se envolveu um escândalo atrás do outro por causa de dinheiro. Agora, crime de opinião, esse não é aceito, né? Inclusive pela covardia da Câmara dos Deputados, que concordou com a abolição do artigo 53. Vai pegar todo mundo, né? Se concorda que o artigo 53 é inócuo, né? Está lá. Por quaisquer palavras são invioláveis. Mas o senhor citou aí as irregularidades, a reação contra as ilegalidades cometidas. Começou com a prisão dele às 11 da noite, na casa dele, como se ele estivesse praticando foi um flagrante delito, né? Uma fantasia. E o senhor acaba de criticar o Senado. Mas eu pergunto para o senhor, como advogado, como é que o senhor se sente ao olhar para todos os advogados do Brasil, e são milhares, e para a OAB Nacional, né, silente,
omissa diante dessas coisas tão evidentes que basta ler a Constituição e perceber que a Constituição, pobre Constituição, principalmente no artigo 5º, está sendo violada. Agora mesmo, nessa liberdade condicional, digamos, tudo bem, não pode falar com 40, mas ele não pode falar, não pode dar entrevista, não pode aparecer, não pode participar de rede social. Ele teve restrição à mobilidade com a tornozeleira e a liberdade de expressão dele também é relativa. Isso está na Constituição. Então, OAB, advogados, juristas desse país, né? Univos ou não? Continuai desunindo-se. Ô Alexandre, boa noite, obrigado pela lembrança da OAB, que eu tinha até esquecido da OAB. Está tão inócua, tão inexistente na nossa vida jurídica, principalmente nós profissionais. E no Brasil hoje, Alexandre, somos mais de 1.300.000 advogados. Você pode contar no dedo aqueles que têm coragem de enfrentar as ilegalidades cometidas pelo STF. Por quê? 99,9% dos advogados têm receio porque não querem se queimar na Suprema Corte, ou seja, porque tem interesses de processos. Eu confesso que eu não tenho o mínimo interesse, eu tenho interesse que a lei seja respeitada, que a Constituição seja reabilitada no Brasil, porque hoje ela está completamente letra morta literal. A Constituição hoje é letra morta, porque relativizar o artigo 53 e relativizar os princípios e garantias de direitos fundamentais que estão previstos no artigo 5º, que são cláusulas pétreas, é uma imoralidade sem precedentes. Agora, com relação à nossa afinada Ordem dos Advogados do Brasil, e eu digo Conselho Federal da OAB, eu diria que o Conselho Federal da OAB tem uma função, a OAB tem uma função que está no Estatuto, que é de defender, inclusive é o nosso juramento, defender a Constituição, as leis, o Estado de Direito, defender, simplesmente defender. Agora, o que ela fez por interesses? Porque hoje eu entendo que a OAB é um balcão de negócios só, e mais nada. Porque defender a advocacia, que luta, que briga, que defende o seu cliente, que defende o direito, é rara, tá? É uma raridade. E, infelizmente, Alexandre, eu lamento, eu tenho uma vergonha imensa de dizer que hoje eu sou ligado à Ordem dos Advogados do Brasil, diga-se Conselho Federal, porque a OAB Goiás já se posicionou, principalmente na defesa das prerrogativas. Eu não preciso dizer, todo mundo sabe muito bem, já fui perseguido várias vezes, multado, inclusive recente agora eu estou com processo ético disciplinar na OAB do Distrito Federal, porque o Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet mandaram à OAB Nacional solicitarem que a OAB do Distrito Federal, a qual sou inscrito, fizesse um processo ético disciplinar contra mim, porque eu exigi acesso aos autos. Então, defender prerrogativas hoje, Alexandre, é responder a um processo ético disciplinar na OAB que está aparelhada por pessoas que usam os tribunais de ética e também usam o estatuto, ou para perseguir mesmo. Agora, inclusive, calando os advogados que têm notoriedade para poder falar e enfrentar o sistema, calar todos com a censura da própria OAB, como fez o Tribunal de Ética de São Paulo. Então, lamento, mas eu tenho uma decepção muito grande, estou muito decepcionado com a postura da OAB em relação a nós advogados, com relação ao estado deplorável de direito que nós estamos vivendo. Pessoal, Ciro Gomes previu o futuro. Olha isso aqui, ó. Vê a noite aí. O estelionato eleitoral da história do país, porque ele está deixando o povo acreditar que todo o mal do mundo é o Bolsonaro e que nós vamos derrotando o Bolsonaro, o paraíso desce com picanha e cerveja para todo mundo, o que é uma grosseira mentira. Ele não tem a menor noção do tamanho do buraco, da crise brasileira estrutural, do problema do engessamento das coisas para não deixar ninguém fazer nada se não tiver autoridade para fazer a mudança. E ele está agarrado num conchavo, meu irmão, que até ministro do Supremo já está sendo discutido quem é aqui em São Paulo. Sim, ele não decide nada do governo. Então vai ser o quê? Vai ser o quê? Ele vai entregar o Ministério da Fazenda para os banqueiros, vai pegar essas políticas identitárias, entregar para o PT fazer discurso e botar negro na cadeia dizendo que defende negro, vai pegar o orçamento e entregar para o Centrão e ele vai passear no estrangeiro. Fazendo política externa, né? Fazendo de conta que é um estadista inocentado.
Quer ver? Tome nota. Eu acho que você prevê o futuro do governo Lula aí, cara. Eu acho que é isso mesmo. Anote, eu vou voltar aqui pra gente conversar. Isso é o Ciro, gente. Prevê o futuro mesmo. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Nem picanha, nem carne, nem frango, nem cervejinha, nem ovos, nem café. Inflação dispara em todo o Brasil, isola a promessa de Lula. Tá aqui, ó. Ciro Gomes preveu todo o futuro. E agora? Fora, né, que o dólar chegou a 6,20 e mais um monte de patifaria acontece todos os dias aqui no governo do Lula. Então, só queria dar esse recado aqui para vocês aqui, ó, que o Ciro Gomes, alguns meses atrás, alguns anos atrás, não sei quanto foi esse vídeo que ele fez aqui, prevê o futuro. Mas eu queria falar sobre o presente aqui agora também, gente, e começar a fazer campanha contra, porque eu tenho certeza, tem isso aqui também, viu, ó, urgente. Lula corta 7 bi do INSS, 2 bi do Bolsa Família, agora em 2025. Tem mais essa também ainda. Mas eu queria falar sobre isso aqui, que eu não tenho medo de falar, eu vou falar aqui é na cara. Após a STF anular a condenação de José Dirceu, já pode disputar as eleições. Aí, ó, o José Dirceu já pode disputar a eleição, gente. 2026 está aí. Então, já estou fazendo campanha contra para José Dirceu. Tem outro também que está querendo vir, Eduardo Cunha, inclusive, que querem vir pelo meu estado de Minas Gerais. Se precisar, eu vou rodar dos 853 municípios falando quem que é o Eduardo Cunha. Sem medo nenhum. Esse aqui nem precisa falar, gente, José Dirceu. Está querendo vir também. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Se fosse para pagar, a pena que tinha de 400 anos, eu canso de falar que tinha que ressuscitar no mínimo umas 5 vezes. Se fosse bom de saúde. Tinha que viver quase 100 anos. Então vai ser candidato também. Está falando que vai vir candidato deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então esse é o nosso país. Essa é a nossa justiça. Enquanto alguns presos, né, do dia 8, continua pegando 17 anos de cadeia. Esses são os culpados, o Brasil está um lixo. Tá aí, teve a Lava Jato, mostrou o que foi esse país aqui. Um cara igual José Dirceu, Sérgio Cabral, que é réu confesso. Ele é réu confesso. Esses caras estão soltos e estão querendo vir candidato. Aí você está achando que eu vou ficar calado aqui? Eu espero que essa voz minha aqui, essa boca minha feia aqui, podia rodar o Brasil inteiro para falar para vocês que José Dirceu vai vir candidato em 2026. Estava na cadeia. Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, que não sei quanto que gastou em Dubai com dinheiro público, rindo da cara do povo, e vai continuar rindo, porque esses caras devem estar tomando risco agora e rindo da cara do povo. Você deve estar lá, rodeado, lá no rodinho de puxa-saco, falando, eu saio candidato e ganho a eleição. Deve estar fazendo aposta com os outros ainda. Pois que eu sei que Minas Gerais, esse tal de Eduardo Cunha está querendo vir candidato por Minas Gerais. Eu queria tanto ver você olhar na sua cara, Eduardo Cunha. O problema é que aqui tem comissão de ética. Aqui qualquer coisa que a gente faz aqui vem para a comissão de ética, porque a vontade que eu tinha é de dar um murro na cara, para um cara desse vir falar que vai ser candidato aqui no Brasil ainda. Rir da cara do povo. Vocês gostam de dar tapa na cara do povo, né? Mas eu tinha que ter essa vontade, mas eu não pode. Porque se fazer qualquer coisa aqui, o culpado ainda vira eu, capaz de eu ser preso. Capaz de eu ser preso. Mas um cara desse roda o Brasil inteiro e ainda roda aí de cabeça, né? Para falar ainda que vai ser candidato. Se a mãe do Eduardo Cunha, a mãe desses caras igual do Sérgio Cabral, a mãe de se tivesse consciência, nem a mãe deles votava. Porque minha mãe vinha fazer isso comigo, em botar de castigo. Só, acabou pra você, meu filho, você não tem moral nenhuma mais, não. Então, se a verdade é essa, para a gente ter um país limpo aqui, honesto, com credibilidade, pessoas como essas aqui, como ser humano, como cristão aqui, está tudo perdoado. Agora, entrar na política de novo, quem roubou dinheiro público, quem desviou dinheiro público, ter moral para entrar aqui. Eu queria, se eu tivesse errado, que alguém me contrapor aqui, pode ficar à vontade de falar que eu estou errado. Se quiser falar, não, defender esses caras, eu queria ver quem vai defender publicamente. Quem sai em defesa de um cara igual o Sérgio Cabral, quem sai em defesa de um cara igual o José Dirceu e quem sai em defesa de um cara igual o Eduardo Cunha. Eu queria ver o programa eleitoral desses caras daqui 2 anos. Eu queria ver quem que ia levantar a bandeira para esses caras. Quem que ia fazer vídeo apoiando esses caras. Eu queria muito ver quem tem coragem de fazer isso aqui. Queria muito ver isso. Mas eu vou tocar o dedo na ferida, eu não tenho medo de vocês. Passa minha vida de cabeça para baixo. Faz isso. Manda investigar de cabeça para baixo. É porque eu falei das emendas aqui também, onde fica um monte de lobista aqui rodando corredor, para cima e para baixo, enchendo o saco aqui. Sabe, atrás de emenda aqui, ó. Barrando o orçamento, barrando o governo. Aí, gente, quando era o Bolsonaro, a gente revoltava. Quando fazia isso. Agora que é o governo Lula, a mesma coisa fazendo isso, barrando o orçamento aqui, para poder ter mais emenda, para poder torrar dinheiro. Fica parecendo que emenda é de político, gente, emenda é do povo. Fica essa chatice, esse aborrecimento danado.
Então, vou tocar o dedo da ferida aqui, eu não tenho medo, eu nunca peguei uma emenda na minha vida, fiz dificuldade para vender facilidade. Pode rodar Minas Gerais inteira quando eu era deputado estadual, se eu fiz algo de errado com a situação de emenda, e agora como senador. Para mim, dinheiro público é sagrado. Eu me contento com o salário que eu ganho de senador, eu nunca ganhei isso na minha vida. Eu trabalhava de verdureiro. Eu nunca tive isso, eu tenho que ajoelhar e agradecer a Deus pelo que eu ganho. Fora as mordomias, fora os privilégios. Porque fala tanto de cortar orçamento aqui, igual tem essa polêmica na questão do BPC. Eu quero ver qual deputado ou político vai tacar o dedo para votar contra o BPC. Eu quero ver quem tem coragem de fazer isso. Porque tem tanta coisa para cortar aqui e quer cortar sempre no nome do povo. Aqui não fala nada de cortar aqui dos 3 poderes. Os caras têm moral, têm direito de fazer licitação de lagosta de R$1 milhão no STF. Isso aqui ninguém fala. Aqui dentro do Senado, tanto no Congresso Nacional, direito a auxílio moradia, auxílio não sei de quê, auxílio alimentação, e aqui não pode cortar. Igual eu vi um desembargador falando que é inconstitucional falar sobre os super salários. Olha o afronto, com todo respeito, Vossa Excelência, desembargador. Mas todos nós temos que pagar a conta. Todos nós, não é só vocês, não, nós também aqui, os 3 poderes. O pagador de imposto, que acorda cedo, é CLT, faz 6 por 1. Tem que ganhar R$ 1.500 no máximo de salário. Paga imposto para poder manter a mordomia nossa aqui. Não é ele que administra o país, não. Quem pega ônibus 6 horas da manhã, chega em casa aí, às vezes 8 horas, 10 horas da noite, ele não administra o país, não. Quem administra o país são os 3 poderes. A incompetência que o país está dessa forma aqui somos nós. É nós que tem que pagar a conta, não é o povo que tem que pagar a conta, não. Não é o empreendedor, não é o trabalhador que tem que pagar essa conta, não. Não é o familiar que tem um BPC. Porque eu acho que a pessoa que fala uma coisa dessa vai votar, eu quero ver quem vai ter coragem de votar contra o BPC. Vai ficar a favor desse projeto. Só não pode ter empatia. Vai ficar na família dessa, conviver 24 horas com a mãe e com o pai. Vocês viram o que é? Para ter coragem de votar uma situação dessa do BPC. Então, queria aqui, estou falando, antecipando aqui, já tirou de pauta e está querendo voltar com esse projeto novamente. Eu quero ver qual senador e deputado vai ter coragem de votar contra quem tem o benefício do BPC. Queria muito ver. Isso é uma covardia. Que eu estou falando, se tem que cortar aqui, tem que cortar da gente. Tem que cortar é dos 3 poderes, é do executivo. Está querendo comprar um avião de quase 500 bi. 500 bi um avião, só para viajar e não resolver nada. A verdade é essa. O que não falta aqui é dinheiro, gente. O que mais tem dinheiro é no... Deixa eu te falar uma coisa, 50% de tudo que vocês consomem é de dinheiro, é de imposto. 50%. Então falar que esse país está quebrado é conversa fiada. Esse país está roubado e desviado o tempo inteiro. Lá na cidade, lá em Minas Gerais, cidade Gouveia, cidade quase, eu acho que é 11 mil habitantes. Teve coragem de fazer lá um negócio de Natal lá de R$8 milhões, gente. R$8 milhões. Em Guarapari também é a mesma coisa. O orçamento da saúde eu acho que é de 8, está gastando não sei quantos de 8. Eu vou até pesquisar aqui para fazer negócio de Natal. Pelo amor de Deus, que prioridade que é o país aqui. Então eu queria chamar a atenção aqui de todo o povo brasileiro, né? Pode falar aquela parte? Tá. Então eu queria só chamar a atenção aqui que os cortes de gastos, novamente eu vou falar a mesma coisa que eu estou falando que tem quase um mês. Fica à vontade, Amar. Senador Cleitinho, me dá aqui uma parte. Eu vi a sua preocupação com relação ao BPC, eu também estou muito preocupada, né? Ninguém vai mexer no BPC, nem no fundo do Distrito Federal, mas eu tenho uma outra preocupação. O texto final na Câmara ontem restringiu isenção para carro de pessoas com deficiência. Tinha sido feito um acordo aqui no plenário do Senado. Foi para lá com um acordo para que as pessoas com deficiência não tivessem nenhum prejuízo em adquirir o seu carro, pois lá passou com maior prejuízo. Eu estou perplexa. Que presente de Natal nós estamos dando para as pessoas com deficiência? Mas ninguém falou realmente de acabar com a lagosta, as bebidas, as reformas, as viagens, as diárias milionárias internacionais. Quero fazer coro ao Senhor. O que passou ontem lá, só tem uma solução agora. A gente fazer um apelo ao presidente Lula.
Eu acredito que o presidente Lula não está sabendo o que está acontecendo. Cleitinho, olha, eu tenho todas as minhas reservas ao presidente Lula, mas o homem que pensa em... Estou concluindo. Tem a impressão que ele não sabe o que está acontecendo, que restringir o acesso do carro à pessoa com deficiência e querem mexer no BPC. Atenção, PT, uma equipe econômica já derrubou Dilma. Essa sanha da atual equipe econômica por arrecadação pode derrubar o Lula. Eu estou muito preocupado com o caos que eles vão instaurar no Brasil, porque as pessoas com deficiência e os idosos estão dizendo que vão vir para a rua. Faço coro a você nesse instante. Senadora, sobre a equipe econômica, eu não sei se isso é verdade, porque tudo agora é fake news, mas eu vi até a matéria falando que o ministro da Fazenda está... A crise dessa, o dólar quase 6,20, ele tirou férias. Então, esse é o comprometimento que tem com o Brasil. Todo mundo tem direito a tirar férias? Tem, mas a gente está falando agora que vai votar um orçamento aqui. A gente está falando aqui de uma reforma tributária que foi votada, de corte de gastos. Isso vem da iniciativa do ministério dele. Tira férias depois, em janeiro, que for. Aí, na época crucial do país aqui, o ministro da Fazenda tirou férias. Esse é o país. Esse é o nosso país. Muito obrigado, viu, presidente?